Voltou. Faltando uma Então, o que eu estava falando? Cara, escrever e produzir algo, cara. Os profetas contra o mundo. Então, sempre foi uma mensagem a partir do coração de Deus para o pessoal dos profetas, antipática a toda a nação de Israel. Então, é um testemunho de resistência. É Deus falar para Jeremias, vai lá, profetiza ao povo e eles não vão te ouvir. Como assim, cara? Deus te dá um ministério, mas dizendo ele vai ser mal sucedido. No aspecto quantitativo, né? Cara, o Dietrich Bonhoeffer fala algo, cara, extremamente paradoxal. Ele fala, nem sempre o resultado do evangelho é o sucesso. Poderemos ser mal sucedidos, mas mesmo assim estarmos no caminho certo. Exatamente. E, cara, e tu já notou uma coisa, que a profecia, ela é quase sempre o óbvio. Né? Cara, o que tu tá falando, Anderson? Tu tá falando o óbvio. O óbvio que se esqueceu, cara. A gente tem que falar o óbvio para as pessoas, entendeu? É exatamente isso, sabe? É o óbvio. E quando tu para olhar o estado hoje da igreja, está faltando literalmente homens que não apenas encabecem, mas também inspirem. Eu me lembro, cara, quando eu olhava o meu pai na fé pregando, 98, 99, aquele cara era um herói para mim. Ele ainda é. Hoje eu conheci outros heróis. Mas eu me lembro até o que passava no meu coração. Ele usava, Anderson. Traz garrafa, papai? De café. Ele usava, eu me lembro, uma Bíblia, edição contemporânea. Eu queria ter uma Bíblia igual. Ele marcava, ele não sublinhava, ele marcava os versículos, rodeando os versículos. Eu fazia igual. Ele usava terno e por baixo da calça social uma bota de cowboy. Eu usava igual. Ou seja, era uma referência, cara. Uma referência. Não apenas espiritual, mas era uma referência inspiracional. Cara, e homens buscam isso. Pode ter certeza. O que é isso, cara? Que xícara é essa aí? Muito bom, cara. Muito bom. Pessoal, todos os conteúdos estão sendo salvos, sim. No final, a gente vai arrumar um meio de compartilhar tudo isso com vocês. Jack, topa transformar todo esse bate-papo num livro no final? Tamo dentro, tô dentro. Bora. Fechou. Pessoal, faz o seguinte, baixa o aplicativo Telegram e procura lá o grupo Resista Seu Bosta. O nosso grupo já tem quase 5.000 pessoas. Graças a Deus é o feedback de que vocês concordam que tudo que a gente está fazendo é de maneira séria e em amor. A gente não quer causar, não quer lacrar, não quer impressionar ninguém. Mas como o Jack fez no vídeo chamada dele, você já ouviu os pregadores ursinhos carinhosos demais, que às vezes mentiram para você na teologia do bem-estar, a teologia coach. Não, a gente está aqui para botar o dedo na ferida. E assim como os profetas foram diretos e duros, a gente acredita que nem o amor romântico, nem a terapia vai transformar esses homens. Aí, sei lá, que linguagem forte, resista, seu bosta. Falamos ontem. É porque você não conversou com a namorada, a noiva, a esposa ou o pastor de um homem bosta. Mas nem tudo está perdido, porque o adubo é construído a partir do esterco. O cara só tem que tomar uma decisão. Vai ficar caído para sempre ou vai tomar uma decisão para sair desse lugar de queda aí? Eu falei ontem, segui falando ontem sobre pornografia nas redes, e eu falei sobre a questão que o crescente número de buscas nas redes sociais nos sites de pornografia por pornografia com incesto. Então, esse grupo que eu sigo, o feminista, eles lançaram os termos mais buscados. Então, vinha papai, a mamãe não mexe aí, titio, não sei o quê, sempre mostrando o homem tendo uma relação sexual ou com a sua sobrinha, ou com a sua filha, ou com a sua enteada.
E eu coloquei isso assim, se o teu marido vê pornografia, ele é um homem perigoso. Você tem que discriminar. O que é discriminar? Nós temos que, de vez em quando, discriminar as coisas. Isso é bom, isso é ruim. Isso serve, isso não serve. Cara, e teve homens indignados, dizendo que eu estava criando um problema. Nesse meio tempo, a quantidade de mulheres mandando mensagem para mim, dizendo o que o senhor falou é verdade. Uma disse o seguinte, olha isso aqui. Ela contou que quando ela era criança, deu uma matéria sobre pedofilia. O pai dela estava vendo, um maldito, e ele disse assim, eu não sou contra isso. É melhor o gato comer em casa do que os ratos comer na rua. Tá de brincadeira, mano. Tá de brincadeira, velho. E ela contou que a mãe dela surtou quando ouviu isso. Cara, o crescente número de... A Damares, que tá no governo, falou. Essa mulher é uma santa, Anderson. Ela disse, crescente números a estupro de crianças. Os miseráveis, eles veem um órgão genital, cara, de um bebê, e eles querem penetrar a criança, cara. São os malditos, cara. Porque, olha só, aí essa abordagem terapêutica sem a cruz, querem dar terapia sem a cruz, irmão. Querem dar consolo sem a jornada, querem dar o trono sem a cruz. Aí quer criar a narrativa de que um pedófilo é uma questão de patologia. Irmão, se fosse assim, a condenação eterna seria para o pecado e não para o pecador. Exatamente. Que conversa, cara, olha só, não tem vítima, Deus, cara, nem no céu, nem no inferno. A ira de não Deus, tem, cara. A ira de Deus ela é voltada tanto para o pecado quanto para o pecador, porque tu não consegue desassociar uma coisa da outra. Sim, na verdade, pecado não é só o que eu faço, é o que eu sou. Sim. Pecado não tem, tá entranhado. Então, cara, a gente eu falei pra minha esposa ontem, quem tu vê falando para cuidar os filhos e as filhas de pais que veem pornografia? Ninguém tá falando isso. Ninguém. E eu digo assim, quantas coisas estão ocorrendo que a gente não sabe? E, cara, eu vou dizer, tipo, tu fala, namoro, marcou casamento, o cara viciado em pornografia, eu falei, moça que tá me vendo, desmarca o casamento. Esse cara não lidera, ele não lidera o pau dele, ele não lidera a calça dele, ele não lidera o cinto, o zíper da calça dele, ele não vai poder te liderar. E isso não é uma falta de amor. Eu quero dizer uma coisa para os homens que estão me vendo aqui. Cara, quem anda comigo, sabe, eu choro com os homens, eu tô junto, eu sou carinhoso, eu não tenho problema nenhum de dizer para homem, eu te amo, meu irmão, eu te amo, tá bom? Eu tô junto, tô andando, tô atento, tô emprestando o ombro, a carinho, a parceria no evangelho, a abraço. Só que, cara, não é só isso o evangelho. O evangelho, antes de trazer a boa nova, eu preciso da má notícia. Antes de apresentar o Novo Testamento, eu preciso passar pelo Antigo, fazendo uma comparação bem esdrúxula, bem esticada aqui. Antes de apresentar a graça, eu preciso apresentar a condenação. O evangelho, só é boa notícia para aquele que está perdido, para aquele que está indo para o inferno. E, cara, a nossa geração não entende isso. E isso, eu não sei, cara, eu vou ter uma úlcera uma hora dessa. Então, eu lembrei, você falando, a gente passou por uma situação uns 4 meses atrás, até liguei pro Jack para me aconselhar. Cara, pastor é pai, igreja é lá, igreja é lugar de segurança. Conduzir o cara em Mateus 18. Vai até teu irmão, não ouve, vai com 2, não ouve, expõe para a igreja. Sobre a possibilidade de assédio sexual com menor de idade. E o cara não foi convencido pelas Sagradas Escrituras e nem pelo processo de racionalidade do pecado. É pecado. Não tem erro, não tem brincadeira. Foi brincadeira. Não tem brincadeira. Não tem brincadeira. E, cara, denunciamos.
denunciamos. Eu falei pro cara, se você tiver arrependido, cara, você tem pastor preso, mas você tem. Vou ficar pelado na revista policial. Você tem pastor preso na cadeia. Assume o teu boleto, assume tua responsabilidade. Então não tem essa conversa de tratar algo tão drástico jogando a realidade para debaixo do tapete. Não. A igreja, ao ser conduzida por homens de verdade, sejam eles pastores ou apenas discípulos, precisa ser conduzido pela verdade. E ao vivermos pela verdade, a gente chama as coisas pelo nome. Pecado é pecado. O cara foi infiel num contrato. Ok. O cara consumiu pornografia. Isso é pecado. Se for pedofilia, é crime. Então, o cara consumir pornografia não é crime. Mas aquilo que a lei afirmar que é crime, irmão, não temos como tratar de maneira terapêutica, com abordagem que é pecado, que o irmão é ninfomaníaco e a gente tem que mandar ele para o psicólogo. Não, irmão. O que é pecado, nem todo pecado é crime. Mas tudo aquilo que a lei afirma ser crime, a igreja não pode tratar a panos quentes, como se fosse pecado. E para que isso aconteça, a gente precisa de homens. Aí vem a narrativa que Paulo falou, não tem ninguém espiritual entre vocês para não levar a causa ao tribunal humano. Não se trata da abordagem do pecado. Ali é o irmão que vendeu uma bicicleta para o outro, um terreno para o outro. E um foi infiel num contrato com o outro. Exato. É uma coisa que poderiam... Que quando tu chega num juiz, o juiz olha para ti e diz assim, vocês querem fazer um acordo? Yeah. Porque existem coisas que, mesmo que tu não leve, o Ministério Público puxa para si. Por exemplo, uma mulher que foi abusada sexualmente. Se houve um abuso, ela não tem mais como tirar isso. Assassinato. Porque matou o fulano, eu não vou dar queixa. O Ministério Público pega, não tem como não. Agora, existem coisas que o Paulo está dizendo ali, são os crimes que envolvem acordo. Eu posso perdoar uma dívida de um valor ali, dessa bicicleta. É nesse contexto. Não é que o cara agora vai pegar e vai passar o rodo dentro da igreja e a gente não vai falar nada. Olha aqui, só já te passo a palavra, uma igreja fenomenal nos Estados Unidos, o pastor J.C. Maroney, tá? Cara, ele quase que acabou a igreja. Por quê? Ele pegava os abusadores, eles choravam e todo abusador chora. Todo abusador chora. O Spurgeon dizia o seguinte, por que você se impressiona com as lágrimas dos pecadores? Pecadores choram. Então, a questão não é lágrimas. A questão é transformação. Existe misericórdia. Não é que não existe. 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 Ela tem. Só que o João Batista disse, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Um fruto demora. Vamos esperar. Assim como eu não posso julgar o cara e dizer ele é um ímpio, eu também não posso julgar ele e dizer é cristão. Vamos esperar. Voltando. A igreja do J.C. Maroney, nos Estados Unidos, os caras batiam nas mulheres, estupravam as meninas, as suas filhas. No aconselhamento pastoral, eles choravam, pediam perdão, e o J.C. Maroney devolvia as crianças, o abusador para a família. 1 em cada 10 era transformado. Mas o cara devolvia monstros para casa. E agora a mulher já não pedia mais ajuda do pastor, porque sabia que ele não ia chamar a polícia. O meu herói, o teu herói também, o Mark Driscoll, ele conta 2 testemunhos. E os caras falam assim, porque o Driscoll, tu fica te inspirando no Driscoll. Eu disse, mas vou me inspirar em ti, ô chupeta de baleia. Eu vou me inspirar em ti. Tu com essa cara de égua aí. Eu vou me inspirar em alguém que é homem de Deus. Aí o Driscoll conta no livro dele que ele tinha um pastor, né? Que ele começou, o primeiro exemplo de virilidade foi um pastor que um cara na igreja que ele servia largou a mulher e ficou com uma outra mulher da igreja. E um dia eles estão no culto. O cara com a nova mulher, abraçado, sentado no banco da igreja, e a mulher dele, a esposa dele, sentada 2 fileiras atrás,
com 3 filhos. Quando entrou o marido dela, que largou ela com uma nova mulher, a mulher se levantou chorando e saiu chorando. O Driscoll conta que ele era jovem, ele saiu correndo atrás dela e disse, o que foi, irmã? E ela disse, eu não posso ficar aqui dentro. Daí ela contou o que aconteceu, ele chamou o pastor. Um pastor, um homem idoso, chegou, olhou para ela chorando, com as crianças, vai lá e chama o marido dela. Chamou o marido dela e disse, estou te dando uma chance. Largue essa tua amante agora e volta para tua casa arrependido. Tu vai ser disciplinado e nós vamos cuidar de você. O cara disse, não vou voltar. Aí o pastor botou a mão no peito dele e disse assim, então nunca mais pisa os pés aqui. Ou seja, ele ficou do lado da vítima, cara. É isso, Ele cara. ficou do lado da vítima, velho. Como é que tu vai deixar os dois ali dentro? Cara, igreja, eu não sei vocês, cara, o que vocês pensam? Eu já expulsei, cara, da Vintage, vai ir para 7 anos a nossa igreja, eu já expulsei umas 10 pessoas. Esse ano, há um mês atrás, eu expulsei um rapaz. Expulsei ele. Chamei, não, foram 2. Nos últimos 2 meses, eu tive que expulsar 2 caras. Tá? Foi punk. Eu disse para os diáconos, esse fulano aqui não entra mais aqui. Se ele chegar na porta, bota a mão no peito dele e ele não vai entrar. Não vai entrar. Não vai entrar. Enquanto ele não mudar a postura, se ele quiser conversar, tá arrependido, nessa postura ele não entra mais aqui. Isso aqui na casa da mãe Joana. Para entrar num bordel, na perda de um bordel, o cara tem que pegar e cumprir algumas regras. Para entrar na porcaria de um estádio. Eu sou gremista, Anderson. Mas eu fico às vezes indignado com a idolatria dentro dos estádios. Eu fui no jogo do Grêmio. Pô, tu é flamenguista. O Grêmio tomou de 5-0, cara. E os caras estão no outro jogo cantando. Grêmio, te dou minha vida por um mundial. Os caras estão dando a vida. Aí eu disse assim, não, igreja na casa da mãe Joana, rapaz. Igreja não é público. Nós abrimos ao público. Mas a igreja não é um público. Sim. Tem ordem, rapaz. Sim. Tem ordem. E Deus, cara, mas e aí? Cara, nossa igreja tem homem armado, sim. Sim, tem homem com arma, sim. Pra proteger o rebanho. Se o cara pegar... Eu peguei isso, ó. Nós temos que cuidar das crianças. Então, cara, tem um homem que vai matar se o cara tentar entrar na parte das crianças. Ele vai matar. Neemias colocou homens com armas guardando a cidade. Com uma mão eles trabalhavam, com uma colher de pedreiro, e com a outra eles tinham uma espada. Yeah. Cara, as pessoas perderam. Aí as pessoas vêm assim, olha só. Ai, mas no primeiro século a igreja não resistiu ao Império Romano. Bomba, mas ninguém conseguia resistir ao Império Romano, cara. Quando o Império Romano vinha, tu te entrega. Entendeu? Aí os caras vêm assim, 16 homens agora com uma arma, bomba na minha cabeça. O que eu vou fazer, Anderson? Eu vou morrer por isso. Eu vou me entregar. Agora, se eu tenho como me defender, eu vou defender. As pessoas, o pacifismo deixa as pessoas burras, Yeah. Olha só, cara, você falou do C.J. Mahoney. Quando você me falou isso, eu fui atrás. Não sei se você ficou sabendo, Matt Chandler também se deu mal. Então, olha só, Matt Chandler e C.J. Mahoney são pastores reformados. Referências para nós, vários livros dos caras por aí. Por exemplo, Humildade, do C.J. Mahoney. Um dos livros mais brutais que você vai ler. Cara, o C.J. Mahoney e mais o seu presbitério, cara, eles tinham uma arrecadação, Jack. Eu fui atrás, traduzi lá o artigo. Eles tinham uma arrecadação. Estados Unidos leva a sério, cara. Brasil. Quando eu falo isso, vocês acham que eu estou perseguindo a igreja brasileira. A igreja brasileira não está pronta para um avivamento, porque o caráter pastoral... Eu não estou dizendo que não existem pastores com caráter. Eu estou dizendo que o caráter pastoral da nação não está preparado para um avivamento, porque não tem avivamento com iniquidade, irmão. Exato. Então, olha só, C.J. Mahoney e todo o seu presbitério está respondendo a um processo coletivo. Mais de 20 vítimas por mais de 20 anos com assédios, estupros e violências cometidas contra mulheres e crianças. Vai atrás. E o C.J. Mahoney nunca estuprou ninguém. Sim. Olha só como os Estados Unidos é sério. O cara nunca estuprou.
mas saber e não agir, olha como lá a lei é séria, irmão, funciona, diferente daqui. Entendeu? E tá lá, cara, uma arrecadação mensal, numa igreja linda de 8 milhões. Caiu para 1,5 milhão. Você vê, a debandada saiu, cara, muito membro. A igreja, sei lá, tinha 8 mil membros, saiu 5 mil membros. A Matt Chandler, da mesma maneira, cara, ele num sermão, pregando no domingo, falou bem assim: se você foi vítima de violência, a sua igreja tá com você. Na hora, uma garota e a família tava sentada lá. E, cara, começaram a chorar porque tinham procurado ele meses depois de um abuso dentro da igreja por uma liderança. Aí a família se indignou e fez o processo. Quando fez o processo, apareceram outros casos. Então, se você é pastor e líder cristão, está ouvindo a gente aqui pela manhã, deixa eu te falar um negócio, cara. Jack, o politicamente correto, se a gente agir, o politicamente correto vai dizer: ai, meu Deus, que radicalidade. Se a gente não agir, esse mesmo politicamente correto vai dizer que a gente omitiu diante de crimes. Então, pastor, tenha culhão. Um amigo meu de Goiânia fala muito isso. Pastor tem que ter unção e culhão. Se tiver só culhão, fica carnal. Se tiver só unção, fica idiota. Tem que ter unção e culhão. Dependência de Deus, mas coragem para agir. Você tem que decidir o menor dano. Se você agir, você vai ser impopular. A opinião pública vai massacrar você. Mas você vai ter que pagar um BO na eternidade. Porque, assim, ó, eu falei isso ontem. Eu não quero, Jack, não sei se tu quer, eu não quero chegar na eternidade, cara, e os anjos de cabeça baixa, assim, ó, dizendo: só a graça de Deus para ter salvo um Zé Ruela desse, cara. Não, eu não quero, cara. Eu não quero chegar no céu por tolerância, assim, ó, entendeu? Escorregando aos 49 do segundo tempo. Eu quero chegar no céu, assim, ó. O escritor de Hebreus, que Calvino diz que é o apóstolo Paulo, diz que o Senhor concluiu sua obra e se assentou à destra da majestade de Deus. Mas Filipe, cara, na sua visão em Atos dos Apóstolos, diz que o Filho do Homem estava em pé à destra da majestade. Agora, deixa eu ser romântico, deixa eu ser poético. Assim, ó, é o filho pedindo licença ao pai, dizendo: deixa eu vibrar igual um gol do Mengão aqui. Olha que orgulho, olha que cara, olha que honra. O cara está sendo massacrado pelos seus inimigos e está adorando e perdoando seus ofensores. Um homem. Então, na minha poesia, eu interpreto que Jesus se levantou em honra. Um homem na terra. Um homem semelhante a mim. Um homem que tem o meu caráter. Então, se você é pastor, você precisa decidir se você vai agradar a Deus ou os homens. Você pode não agir e ser louvado pelos homens aqui e não vai ser louvado pelos céus na eternidade. Ou você pode se tornar impopular aqui. Falei isso ontem. Louvamos profetas, apóstolos e reformadores depois de mortos. Mas se os profetas, os apóstolos e os reformadores estivessem no século XXI, a igreja do século XXI seria inimiga deles. Porque muitas igrejas que falam no Jonathan Edwards, se o Jonathan Edwards estivesse vivo e pregasse o que ele pregava, essas igrejas colocariam o Jonathan Edwards para sentar, ou até expulsariam o Jonathan Edwards de novo. Sabe? Cara, vamos embora que aqui tem que fazer almoço. Foi muito bom, Jack. Obrigado, irmão, por tudo. Tamo junto. Pessoal, amanhã cedo, às 10 horas, a gente está de volta. Entra no grupo do Telegram. Lá a gente está colocando todo o conteúdo. O Jack colocando muito conteúdo diário.